Mas sabe o que é, Carol? Eu entendo o que você quis dizer e as pessoas, elas confundem as coisas. Por exemplo, a Carol passou no concurso do ISS São Paulo, ela estudou 3 semanas. Não é, não. Não, tem gente que fala não, isso, de cara. Forma alguma, você entendeu? de forma As pessoas não sabem que você montou uma base. Eu até queria te perguntar, para dar real pro pessoal que tá em casa. Quanto tempo você acha que uma pessoa que estuda para auditor fiscal, ela precisa para montar uma base sólida? Quantos anos? Eu tô te perguntando. E, assim, minha opinião, Tá. depende de pessoa para pessoa, claro. Tem gente que consegue pegar muito mais rápido, mas acho que de 1 ano e meio a 2 anos você consegue montar uma base. Foi o que aconteceu com você, mais ou menos. Aí depois de 2 anos eu comecei a ver os resultados, mas não necessariamente passar nas vagas. Eu bati em muitas traves, muitas traves. É mesmo? Muitas traves. Em Minas, assim, porque eu, na verdade, depois disso, depois de Aracaju, eu fiz ISSBH, eu fiz Cefaz Amazonas, aí tanto em BH quanto Amazonas eu fiquei no CR. Quando eu fui fazer Minas, eu falei, cara, eu não quero ficar mais no CR. Eu não quero. Eu vou entrar para Minas e vou entrar pro jogo. E aí eu comecei a estudar para Cefaz Minas. Eu comecei a estudar. Aí meu pai ficou doente no meio do caminho. Meu pai, assim, em novembro, meu pai descobriu um problema no olho que ninguém identificava o que era. Ele estava com um afinamento de córnea. A gente levou ele todos os oftalmos de Volta Redonda na época, ninguém descobria. Aí no meio do caminho eu tive que... Porque assim, ele não estava conseguindo dirigir mais, porque ele não estava enxergando direito, com muita dor. Ceratocone? Não foi ceratocone. Ele descobriu depois que ele tinha uma doença reumatológica. Nossa, que causou uma infecção no olho dele, deixou residual, e aí ele afinou a córnea dele. Ele teve que fazer um tratamento. Mas até a gente descobrir isso, já era, sei lá, já tinha passado a primeira fase de Minas. Então a gente ficou naquele processo. Eu tive que vir para Sorocaba no meio do pós. Então, nessa época, quando eu estudei para Minas, eu fiz uma estratégia um pouco diferente. Eu meio que me afastei um pouco das redes sociais. Apesar de... Eu faço um trabalho de jurisprudência. Eu posto todo dia uma jurisprudência. Sim, é muito legal. Eu vejo lá direto. Eu catalogo, né, as jurisprudências que mais caem nas provas de área fiscal. Eu boto sempre a gente usa o Tec Concursos, né? Uhum. Então, eu boto as questões que estão lá. Às vezes eu pego padrões de questões, porque elas se repetem, né, as jurisprudências durante o tempo. Mas apesar de fazer isso, eu dei uma afastada assim, das redes sociais. Como, né? Porque, eu estava com um tempo muito curto, e outra, que eu comecei a perceber que às vezes aquilo me atrapalhava, assim, porque eu acordava mais cedo para poder estudar, enquanto a gente ia para médico e resolvia as coisas, né? E eu via assim, nossa, eu entrava assim, nossa, fulano estudou 10 horas hoje e eu estudei 4. É óbvio que assim, quando você tá bem, você não liga. Mas quando você tá passando por um problema, aquilo ali, às vezes é a pá de cal pra te derrubar. Eu falei, cara, eu vou estudar, eu vou focar em mim. Foi um pós-edital que eu falei, eu vou focar no meu, eu vou ver o que eu preciso melhorar, eu vou fazer o meu melhor e vai ser isso, e se Deus quiser vai dar certo. E assim, a prova objetiva, pra mim, foi muito boa. Eu fiquei em 65. Meu, esse concurso foi muito difícil. Foi muito difícil. Você foi muito bem, nossa. Na objetiva eu fui muito bem. E quando saiu, eu fiquei em 65, né? Comecei a estudar para discursiva. Fiz a discursiva. Quando saiu o resultado, eu pulei para 266. Eu perdi 201 posições. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu juro, me deu como se fosse um pressentimento. Eu falei, sim, eu vou sair das vagas no recurso. E assim, foi o que aconteceu. Aí de 266 eu fui para 287 no recurso da discussão. Eles tiraram nota. Eles me tiraram. Na verdade, assim, muita gente que estava atrás de mim ganhou ponto. E eu não ganhei nenhum. Tá, entendi. Eu não ganhei nenhum. E entendi. Assim, é óbvio, né? A correção de discursiva é um negócio que é um pouco subjetivo. Mas com certeza. Olhando ali e vendo a resposta de outras pessoas, eu vi que, assim, pesaram muito a mão na minha. Mas não tem muito o que fazer, né? Tem coisas na nossa vida que a gente não controla. Sim. Obviamente, eu fiquei muito triste. E nesse meio tempo, eu descobri, minha mãe ficou doente. E minha mãe foi assim, na mesma semana. Minha mãe encontrou um nódulo no seio. E na mesma semana saiu, assim, a biópsia, que era câncer de mama. Então, assim, aquilo pra mim, eu falei, gente, o que eu vou fazer? A única coisa que eu queria era ficar nas vagas de Minas pra
cara, eu vou esperar minha mãe, eu vou esperar Minas chamar, enquanto isso eu dou suporte para minha mãe, eu vou ficar com ela, vou ajudar no tratamento. Mas não era aquilo que eu tinha, né? Enfim, e aí eu falei, eu tava estudando para Cefaz Mato Grosso, né? Falei, não vou fazer Cefaz Mato Grosso, vou pular, porque agora eu preciso, assim, eu fiquei 5 dias sem falar com quase ninguém. Porque, assim, todo mundo vinha falar comigo, nossa, Carol, que chato que isso aconteceu, mas eu já tava passando por uma outra coisa pessoal que ninguém sabia. E aí eu falei, eu preciso de um tempo. Aí eu fiquei 5 dias, eu ficava assim, eu não quero saber falar, não quero ouvir falar de Cefaz Minas. Preciso me recompor. Só para o pessoal saber em casa, Carol, quantas vagas eram? Só para o pessoal. 271. Eu tava em Carol, 60. eu vou só desse microfone Ai, pra trás um pouquinho. pra cá? Pra cá. Tá muito ruim. Não. Pode ficar tranquilo. 271? 271. Eu tava em 65, eu fui pra 266 na discursiva. Você tava dentro, Eu né? tava dentro. Uhum. Ainda tava dentro. E depois eu fui pra 287. Puta. Caramba. Mas